Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade aí ao processo de independência do Brasil e nessa aula a gente vai falar da vinda da família real aqui para o Brasil. A gente vai entender por que a família real se mudou, qual era o contexto histórico aí da Europa que fez com que essa fosse a melhor opção para eles, que eles tomassem essa decisão. A gente já fez aí o WebQuest, nossa aventura online, tratando aí de todo o acordo que Portugal estabeleceu com a Inglaterra, e foi bastante bacana na sala de aula, né? Na nossa aula online. E aí eu deixo aqui a explicação bonitinha para vocês, tá bom? Vamos seguir aí. Já sabemos aí que no início do século XIX a Europa vivia uma grande crise política, militar, e de um lado estava o exército francês de Napoleão Bonaparte, que dominava boa parte do continente, e do outro estava a Inglaterra, né, que tinha aí uma enorme força militar, né, era conhecido como a Senhora dos Mares, e no meio desses dois grandes países, né, dessa disputa entre Inglaterra e França, estava Portugal. Né? Economicamente, Portugal estava passando por alguns problemas, né? E apesar de ter inúmeras colônias, apesar de ter várias posses aí fora do território, né? Fora do país Portugal, fora da Europa, ele estava passando por uma grave crise que a gente falou na aula anterior. Né? Então, quando o imperador francês decretou ali o bloqueio continental, o governo português tentou manter uma neutralidade, mas se viu num dilema, né? Por um lado, ele se submeter aí ao bloqueio romperia a relação que ele tinha com a Inglaterra, e isso significaria expor, né, as colônias portuguesas ao poderio naval inglês. Mas, por outro, né, não seguir a orientação do Napoleão resultaria na invasão de Portugal pelas tropas francesas. E foi isso que aconteceu, né, que a gente já conversou aí. Então, a alternativa encontrada pelos portugueses e em acordos e tratados também com a Inglaterra foi transferir a corte portuguesa para o Brasil. Essa ideia não era nova, não, tá? Ela já tinha sido cogitada em algumas ocasiões desde o século XVII. Mas as pressões aí desse momento fizeram com que a mudança fosse vista como a melhor solução, né, por Dom João, pelo nosso príncipe regente. Lembrando aí que a gente chama de príncipe regente porque ele está governando Portugal e seus domínios, mas a mãe dele ainda está viva, né, a Dona Maria. Então, o Dom João, ele decide, né, junto com seus ministros, né, eles decidem pela mudança aí para o Brasil, porque isso evitaria aí um conflito militar direto com a França, né, e garantiria a segurança, principalmente da família real, né, e de parte da corte, de todo mundo que vai desembarcar aqui no Brasil. E a Inglaterra vai ajudar Portugal nesse sentido. Né? Em outubro de 1807, a Inglaterra e Portugal negociam, né, a transferência da família real para o Brasil. Então, Portugal não cumpriu aí o bloqueio continental, né? Ele continua comercializando com a Inglaterra e aí, através de tratados com a Inglaterra, ela auxilia aí na vinda da família real. Dia 29 de novembro, a família real, acompanhada aí de aproximadamente 10 mil pessoas, sai, né, parte aí do porto de Belém, em Lisboa, com destino ao Brasil. Então, nos navios, além, né, de toda a corte, de todas as pessoas que participavam da administração do Império, tinha também, né, todos os objetos, joias, louças, mapas, arquivos oficiais, enfim, várias coisas de valor, moedas e tudo mais. Os historiadores chamam esse momento, né, essa transformação, mudança da capital de Portugal para o Brasil, de interiorização, eles usam essa expressão, né? Interiorização da metrópole. E, na verdade, a interiorização da metrópole é exatamente esse processo da vinda real, né? Da vinda da família real, desculpa, para o Brasil. Então, a metrópole, ela passa a ser, né, na então colônia, né, que isso já vai mudar já e a gente vai explicar nos próximos slides. O que faz com que, o que explica esse efeito de estar no interior, é que não está
na metrópole, né? Então, assim, essa mudança trouxe uma série de transformações. A gente vai ver aqui para o Brasil e para a cidade do Rio de Janeiro, que recebe aí toda a corte, e a gente vai estudar ao longo dessa aula. Em janeiro de 1808, a corte desembarca, né, aqui no Brasil, mais precisamente em Salvador, né? E pela primeira vez uma família real europeia pisa em solo americano. Então, assim que essa corte chega no Brasil, o Dom João ele assina um decreto de abertura dos portos, tá? Então, para atender aí essa demanda do mercado consumidor e principalmente da relação com a Inglaterra, que é seu principal aliado, o Dom João assina a abertura dos portos. Né? A abertura dos portos, ela cumpria aí o tratado com a Inglaterra, né? que Portugal firmou com a Inglaterra, onde a Inglaterra se comprometia a escoltar essa viagem que a corte fez até o Brasil. E aí, em troca, seria aí o fim das restrições comerciais aos produtos ingleses. Então, para completar essa aliança aí, né, além de não submeter mais o Brasil ao pacto colonial, o Dom João ele assinaria também o Tratado de Comércio e Navegação. E esse tratado, ele iria conceder tarifas privilegiadas às importações inglesas. Posteriormente, vai ser assinado aí o Tratado de Comércio e Amizade, de Aliança e Amizade, que está citado também no slide, mas esse acordo vai ser em 1810, que vai exatamente tratar a extinção do tráfico negreiro. Né? Mais uma vez, a gente vai seguir falando sobre isso, porque o tratado estabelecia, né, que Portugal e Inglaterra eles seriam fiéis aos tratados políticos e militares. Então, a Inglaterra ela renovaria ali os direitos sobre a Ilha da Madeira, enfim, seria um tratado bastante abrangente que Portugal e Inglaterra continuariam seguindo aí uma relação amistosa. E aí eu falei que em janeiro a corte chegou em Salvador, mas em 8 de março de 1808, um navio trazendo aí o príncipe Dom João, a Dona Maria e toda a estrutura burocrática do governo chega à cidade do Rio de Janeiro. Então, a então cidade colonial do Rio de Janeiro, né, ela com a chegada dessa corte, ela recebe o que chamamos de um banho de civilização, para atender aí todas as demandas da nobreza portuguesa. E a gente vai entender o que é esse banho de civilização. Então, assim, a capital, agora a capital da colônia, ela para receber aí essa corte. É nesse momento que existe a transferência da capital, né? Deixa de ser Salvador e passa a ser Rio de Janeiro. E a população do Rio de Janeiro recebeu ao som de sinos, tiros de canhões, né? Com todas as autoridades que aqui estavam, bem como a população que estava assim super interessada em conhecer, em saber, né? Quem eram os governantes e que estavam chegando aqui. Então, nobres, populares, alguns visitantes estavam aí de olhos muito curiosos para identificar, para conhecer quem era a família real, né? E aos poucos, a colônia ela foi se transformando, né? Ela se transforma, para se transformar numa sede administrativa, ela precisa de repartições, ela precisa de novos edifícios, né? De novas instituições que vão ser criadas aí nesse momento. E são inovações que a cidade do Rio de Janeiro, ela passa com essa vinda da família real, né? A família real, ela procura trazer para o Rio de Janeiro o modo de vida das capitais europeias, né? Então, tanto nos seus aspectos urbanos quanto no aspecto cultural, várias medidas são tomadas para mudar, né, para alterar um pouco a fisionomia da cidade. Então, córregos foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação, muitos aterros e estradas foram construídas. E aí eu listei no slide algumas importantes construções aí a partir de 1808. Então, em 1808, criou-se aí a imprensa régia, o Real Horto, que é o nosso atual Jardim Botânico, o Banco do Brasil. Então, em 1810, né, 2 anos mais tarde, foi fundada a Real Biblioteca, que é a nossa atual Biblioteca Nacional. E, em 1818, o Museu Real, que é o atual Museu Nacional. Esse aí que, infelizmente, que fica na Quinta da Boa Vista, e, infelizmente, sofreu aí com um incêndio em 2018. Então,
além de tudo isso, o Dom João ele também trouxe para o Brasil, né, a missão artística francesa, que era formada ali por vários artistas, pintores e tudo mais, que estavam retratando, né, essa cidade, essa nova capital da metrópole, a nova capital de Portugal. O Rio de Janeiro é importante a gente ter em mente, né, a gente pensar que o Rio de Janeiro ela era a capital da Europa fora da Europa, né, a única cidade que foi a capital de outro continente, estando aqui na América. Dando continuidade aí a todas as transformações listadas no outro slide, a chegada da família real, ela tornou aí a cidade então pacata do Rio de Janeiro em uma cidade, né, em uma capital que abrigaria aí eventos sociais, bailes, óperas, jantares aristocráticos, enfim, várias cerimônias, vários eventos que anteriormente, né, não ocorria aqui. Então, mas em contraste aí com o luxo da corte, a população não vivia aí tão boas condições assim, né? Essa questão aí rica do lado da corte não fazia com que toda a população ela fosse beneficiada com isso, tá? Nesse slide aí, eu coloco como título a elevação a Reino Unido, e é importante a gente entender o que aconteceu, né? O ganho de prestígio de autonomia da cidade do Rio de Janeiro, ele entraria aí em choque com a derrota do Napoleão em 1815. Quando o Napoleão ele perde a guerra lá na Europa em 1815, as potências europeias que estavam reunidas no Congresso de Viena, que a gente conversou aí há alguns capítulos atrás, eles determinam que as monarquias que o Napoleão tinha destituído se reassumissem aí, né, nada de si, reassumissem o trono. Então, com as resoluções desse tratado, só Lisboa era reconhecido como a sede do governo português. Então, como Dom João ele não queria retornar naquele momento para Portugal, ele faz o seguinte, ele encontra como solução elevar a colônia a Reino Unido. Então, em dezembro de 1815, o Rio de Janeiro passa a ser Reino Unido, né, o Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. O que isso significa, gente? Essa mudança ela oficializava uma nova organização da monarquia portuguesa. Então, ficou assim, deu fim a essa divisão metrópole-colônia, certo? Porque como a corte estava aqui, não tinha nem mais cabimento, né? Já estava superada essa prática, né? Com a abertura dos portos, com outras determinações. Então, a medida de elevação a Reino Unido, ela também reforçou a importância do espaço, né, no continente americano aí como conjunto do Império Português e deu nova dignidade aí o Brasil. Mas, né, enquanto acontecia isso aqui no Brasil, a burguesia portuguesa, a burguesia que estava lá em Lisboa, exigia o retorno do Dom João, né, para Portugal. Mas a decisão do Dom João continuar aqui, permanecer no Brasil, tinha a ver também com uma preocupação, né, do príncipe regente de que se ele voltasse para Portugal, né, poderia significar que o Império Português fosse desintegrado. A gente conversa muito que uma grande diferença entre a independência da América Espanhola e da América Portuguesa foi a questão territorial. Enquanto a América Espanhola se dividiu aí em vários países, né, com as independências, a América Portuguesa permaneceu unida aí no Brasil, que é o maior país da América do Sul, né? Então a América Portuguesa ela continua junta, né, em um único país formado, enquanto a América Espanhola ela se desintegrou. Mas essa permanência, né, e esse temor do Dom João não significou que ele ficando aqui tudo fosse muito tranquilo, né? No Nordeste, que em séculos anteriores aí foi uma região que desfrutava da riqueza, do prestígio político, né, que a capital estava localizada lá, recolhia aí todos os benefícios de ter uma economia agroexportadora, né, com grandes lavouras, latifúndios, monocultores e tudo mais, ele estava passando aí por uma crise também. A população estava descontente com o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio, né, os altos cargos administrativos e a sobrecarga de impostos cobrados, né, pelo governo que
estava com a sede no Rio de Janeiro. Então, uma série de combinações de fatores, essa insatisfação de todo o desenvolvimento voltado para o Rio, com a projeção política que o Rio de Janeiro tinha atingido, né? A questão da modernização da cidade e vários outros fatores fizeram com que a elite do açúcar e do tabaco, né, que já foi aí o auge da economia brasileira, eles passaram a reclamar, né, do tratamento diferenciado em relação ao Rio de Janeiro. Então, assim, padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terras e outros setores, né, sociais tomaram o governo de Recife e proclamaram a República, tá? A esse movimento a gente chama, né, de Revolução Pernambucana de 1817, e esse movimento, ele instalou lá em Pernambuco um governo provisório inspirado no Diretório da Revolução Francesa. Então, propôs aí a elaboração de uma Constituição que expressava os princípios do liberalismo, né? E a gente entende que é porque eles querem mais autonomia com os seus produtos, né? No comércio desses produtos, e a liberdade de imprensa, a soberania popular e a tolerância religiosa. Mas, né, não existia, gente, uma unidade. Quando a gente fala que muitas pessoas, né, de diferentes classes sociais, com diferentes interesses, né, quando elas estão juntas numa revolta, a gente vê que os mais pobres, eles estavam muito mais interessados em conquistar uma igualdade, enquanto as elites queriam autonomia política, né, estavam todos juntos buscando coisas diferentes, prioridades diferentes, tá? Esse movimento que começa em Pernambuco, ele atinge Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, mas em pouco tempo aí o governo do Rio de Janeiro, com apoio da Bahia, tomou o controle de Recife. Então, assim, foi violenta a repressão, né, aos revoltosos, e apesar dessa derrota, a Revolução Pernambucana, ela representou um duro golpe a essa monarquia portuguesa, né? Para alguns estudiosos aí, a Revolução Pernambucana representou, aos olhos, né, de todo o mundo, o acontecimento que significava a fundação do Brasil, né? Que passou aí a ser percebido pelos outros países, percebido em outros momentos aí, como um país e não mais com a ideia de colônia submissa, né? Mas sim uma questão, né? Uma conquista de uma identidade nacional independente a Portugal, né? E o que a gente falou aí do temor do Dom João, era o medo que ele tinha em relação a isso. Toda essa situação de transferência da corte, né, das tropas portuguesas terem que enfrentar as tropas francesas com o apoio da Inglaterra e tudo mais, deixaram bastante insatisfeitos, né, a população portuguesa. Então, em Portugal, a população estava insatisfeita com o governo absolutista sediado aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a burguesia, ela estava insatisfeita também de um militar inglês estar ali interinamente responsável por Portugal. Então, a burguesia do Porto, né, que é a segunda cidade mais importante de Portugal, ela se organiza, né, ela organiza uma Assembleia Constituinte a fim de limitar os poderes de Dom João VI e recolonizar o Brasil. Então, os grupos mais descontentes, né, que eram os grupos mercantis, eles reclamavam muito do Dom João querer, né, permanecer aqui. Então, eles abordavam aí os prejuízos que a abertura dos portos causou para a economia portuguesa, e aí nesse contexto eclode a Revolução Liberal de 1820, ou Revolução do Porto, tá? Esse movimento, ele começou na cidade do Porto, mas se espalhou por outras cidades, né, importantes de Portugal. Então, os rebeldes, eles exigiam aí a volta do rei para Lisboa e uma constituição, né, uma Assembleia Constituinte, como eu falei, liberal para o país. Então, no comando da situação, os revolucionários convocaram aí eleições para formar as cortes, né, o parlamento, para organizar esse parlamento português. E liderados aí por uma maioria de deputados portugueses, as cortes, elas aprovam uma série de medidas que demonstravam a intenção de recolonizar, né, de tornar o Brasil novamente uma colônia. Então, entre todas, né, essas intenções, entre todos os interesses dos revoltosos, estavam aí a restrição de liberdade administrativa e comercial do Brasil e o reestabelecimento dos monopólios e privilégios portugueses, tá?
Como o Brasil era, né, um Reino Unido a Portugal, ele teve representação na Constituinte de 1820, as chamadas Cortes Portuguesas. Mas mesmo aqui, óbvio que existiam, né, dois grupos grandes com interesses diferentes em relação à independência. O Partido Brasileiro ele era aí composto pelos fazendeiros que defendiam uma autonomia para exportar os seus produtos e administrar os recursos. Né? Já o Partido Português ele era formado por comerciantes que defendiam aí a relação estreita com Portugal, mantendo o monopólio do comércio e afastando aí a concorrência inglesa. Tá? Lembrando que esses grupos, os dois, embora o nome seja português e brasileiro, os dois estão aqui no Brasil. Mas um está ligado em se manter aí dependente, né, com Portugal dominando um pouco ainda, não deixando tão autônomo assim, e o outro defendia a autonomia que ia beneficiar, né, a exportação de produtos. Então, as pressões aí das cortes em Lisboa criaram uma divisão na nossa elite, né, como foi essa aí que eu descrevi. As províncias do Norte e do Nordeste, que tinham aí uma forte presença portuguesa, estavam alinhadas com as cortes, né? E tendiam a defender a centralização do poder em Lisboa, né? E não no Rio de Janeiro. O projeto de independência em aliança com o príncipe era defendida pelas elites paulistas e fluminense no Centro-Sul. Então, existe aí uma dualidade em relação à nossa independência. Mas em 1821 as cortes exigem o retorno imediato, né, de Dom Pedro para Portugal, né? O Dom João ele retorna, né? E o Dom Pedro ele fica como regente aqui na corte do Rio de Janeiro. Mas essa pressão, né, de retorno leva também a população a elaborar um abaixo-assinado, né, aqui brasileiro, com cerca de 18 mil assinaturas, pedindo para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Então, em 9 de janeiro, né, fica aí conhecido como o Dia do Fico, que foi o dia que o Dom Pedro fala, né, a célebre frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Momentos que seguiram aí ao Dia do Fico representaria ali uma disputa enorme de poder entre Dom Pedro e as cortes, né? Em maio, o príncipe Dom Pedro I, ele decretaria o cumpra-se, tá? O cumpra-se, ele subordinava todas as ordens encaminhadas de Portugal à sua autorização, né, para ser aplicada no Brasil. Ou seja, Portugal não mandava mais em nada se não passasse por Dom Pedro. Dom Pedro receberia essa ordem e ele avaliaria, né, se essa ordem seria cumprida ou não. Em junho, ele convoca as eleições para uma constituinte exclusiva do Brasil. E, na teoria, aí que foi declarada a independência. Porque ele já está, se vocês observarem, né, muito autônomo em relação a Portugal, né, em relação a que ainda é metrópole. Porque ele está avaliando as decisões, ele está elaborando, né, e organizando uma constituinte. Então, é importante a gente já observar daí. Embora a nossa data aí seja 7 de setembro, o processo já está ocorrendo, né, desde o início aí de 1822. Então, no final de agosto, o Dom Pedro ele recebe a notícia de que as cortes portuguesas enviaram um decreto ao Rio de Janeiro que tornavam todas as medidas dele inválidas, né? E comunicavam ao príncipe o envio de uma armada para escoltá-lo de volta a Portugal. Então, né, era o ultimato. Aí Pedro se viu diante desse dilema em viagem a São Paulo, e na volta, né, como o quadro aí representa, e a gente ainda vai conversar sobre isso para finalizar a aula, o Pedro, ele opta, né, ele decide, com o apoio das elites agrárias brasileiras, ele declara a independência, se tornando assim Dom Pedro I, imperador do Brasil. Agora eu tô aqui pensando que eu já devo ter chamado ele de Dom Pedro I em algum momento aí do vídeo, mas ele vira Dom Pedro com a independência. Então, é importante a gente entender
que a independência do Brasil, ela resultou de uma aliança política entre o príncipe e a aristocracia. Então, principalmente a aristocracia rural. Isso significa que a nossa independência foi uma independência conservadora. Então, é mais uma pergunta que eu posso fazer numa avaliação, numa revisão com vocês. Por que que a gente fala que a independência do Brasil foi uma independência conservadora? Gente, se vocês lembrarem aí do nosso conteúdo de América Espanhola, vocês se dão conta que as independências, né, na América Espanhola, elas se deram por uma elite, sim, mas uma elite que estava se colocando, né, contra o rei, o governante aí espanhol que comandava aqui as colônias. Então, no nosso caso, foi quem? Foi o príncipe, né? Foi a família real que decretou a independência. Então, as elites que se aproximaram aí do Dom Pedro para evitar a participação popular nas lutas de independência e garantir seus privilégios, elas que formaram junto, né? Elas que se posicionaram ao lado de Pedro contra as cortes portuguesas. Então, é por isso que o Brasil ele nasce numa independência conservadora, né, em um país monárquico e escravista. E sobre a imagem que eu falei, que eu ia falar, né, que a gente ia comentar, obviamente que esse quadro ele foi encomendado. Então, o Pedro Américo, né, que foi o artista responsável por esse quadro, pelo quadro Grito do Ipiranga, ele era um pintor paraibano, né, e ele teve aí, como, né, sob encomenda, o trabalho de retratar, né, o governo imperial, pelo governo imperial aí, o grito de independência. Então, essa pintura ela é datada muito posterior, tá? A independência foi em 1822 e a pintura ela é datada de 1888. Ela foi produzida com base, né, em relatos e estudos e tudo mais, mas a gente já sabe, através de documentos e fontes, os historiadores já discutiram aí que isso aí foi muito idealizado, né? Então, assim, testemunhas aí do momento, eles disseram que o Dom Pedro e sua guarda não montavam cavalos exatamente, né, mas sim burros. E, além disso, os uniformes dos soldados, eles não estavam aí, esses aí, os retratados estão em forma, né, em traje de gala. Então, a imagem aí de um homem com seu carro de boi, ela foi introduzida aí no quadro exatamente para mostrar que o Dom Pedro estava fazendo isso numa paisagem, né, serena e tudo mais, e não no meio tumultuado, né? O que tumultua aí é o grito do Ipiranga, é o grito da independência. Então, assim, o casebre retratado também ao fundo, ele foi um casebre construído muito tempo depois do grito do Ipiranga, né? E a distância aí dessa colina que o Dom Pedro está em cima e o riacho que está retratado logo no início aqui abaixo do quadro é uma distância bem, bem grande, né? Não daria para retratar, não daria aí esse ângulo ser um ângulo real. No entanto, não existiu esse grito aí num formato que está sendo colocado no quadro, mas é importante até, né, diante da fofoca histórica, que vocês gostam muito, falar que o Dom Pedro ele não estava com essa pompa e circunstância. Ele estava, inclusive, se sentindo mal, né? Ele não estava num bom dia e ele fala, não, vamos declarar a independência. Né? Existiu aí a decisão, ele estava em viagem a São Paulo, mas esse quadro foi encomendado para retratar a nossa história, né, de uma maneira bem diferente do que aconteceu. Mas vocês já conhecem o processo, essa aula, ela significou, né, ela retratou o que a gente conversou na aula passada e na aula que a gente vai ter amanhã, sexta-feira. E então essas duas aulas aí resultam no nosso grito da independência, o que quase finaliza, na verdade, finaliza um tema do livro, né? E a gente vai começar o tema 4, que é o primeiro reinado. Ia finalizar aqui o vídeo, mas aí não ia me despedir. Um beijo para vocês. Encontro vocês amanhã para a gente terminar aí toda a nossa discussão, toda a nossa aula, que é sempre muito bacana. Beijo!